Aleluia. Essa semana que passou, na minha devocional diária, na minha leitura anual da Bíblia, eu passei por um trecho da palavra do Senhor ali no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 17, no verso 20 e 21, que chamou minha atenção. A gente conhece esse verso. E como o Senhor colocou no meu coração, desde outubro, novembro do ano passado, a me debruçar e estudar mais sobre o reino e entender o conceito do reino de Deus. Toda vez que algo salta aos meus olhos na palavra, relacionados especificamente ao reino, e quase toda a Bíblia fala do reino, mas quando salta a palavra reino, isso ali me faz mais uma vez debruçar e estudar. E esse trecho chamou minha atenção. E aí eu comecei a escrever alguma coisa, estudar, e foi isso que eu senti que Deus colocou no meu coração para a gente estudar essa manhã e partilhar, dividir com vocês aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E está assim escrito na palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21. Aqui é Jesus sendo questionado, sendo interrogado, quando havia de vir o reino de Deus. Quando o reino de Deus vai chegar, quando ele vai se implantar, quando as coisas vão estar, na nossa linguagem de hoje, rodando e acontecendo. E assim está escrito no verso 20, e sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus lhes respondeu e disse: o reino de Deus não vem com observação. 21. Nem eles dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentre vós. Repita comigo assim: o reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus está dentre nós. E para gravar, o reino de Deus está dentro de mim. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Eu acho lindo porque a gente está ali, a gente lê uma porção da palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 17. E se a gente for voltando versículo a versículo, a gente já vê quanta coisa já tinha acontecido até esse ponto. Já tinha acontecido a cura, o milagre do homem da mão mirrada. A filha de um dos principais da sinagoga já tinha sido curada. A mulher com o fluxo de sangue já tinha sido restaurada. Tantas coisas, tantos milagres já tinham acontecido através da vida de Jesus. E chegam os religiosos, mas sempre tem que ser o religioso. É por isso que eu não gosto de religião, eu amo Jesus. Sempre chegam os religiosos, sim. E quando chegará o reino? Jesus disse, já está aqui. E a gente vai falar um pouquinho mais hoje, essa manhã, que se a gente não conseguir mudar a nossa estrutura de pensamento, a gente não vai conseguir enxergar aquilo que Jesus já está fazendo. A gente precisa afinar a nossa visão, afinar os nossos ouvidos, sintonizar os nossos ouvidos ao som do céu e ver as coisas sobre as lentes de Deus. Senão a gente não vai enxergar, mesmo que seja óbvio. E para a gente começar a entrar na mensagem, o reino, ele não se percebe muitas vezes, mas o reino transforma tudo. Eu não sei se a mídia fez a arte, com certeza, sobre aquilo que a gente vai falar hoje. Se quiser colocar, pode colocar também. Então, para a gente começar a introdução da palavra, o reino ele não se percebe, mas ele transforma tudo. Os fariseus, eles esperavam, e aqui a gente está falando dos fariseus como uma classe de estudiosos e de mestres da lei e de religiosos. Eles esperavam um rei no formato que eles ansiavam. Eles queriam algo de Deus da forma que eles queriam. Eles não queriam algo de Deus da forma que Deus iria entregar.
Deus, eu quero algo da tua parte, mas eu quero e começa. Deus, eu quero algo da tua parte, irmão. Sempre vai nos surpreender. Então a gente vai falar hoje, o reino já chegou. Agora viva como cidadão. A gente já está no reino de Deus. O que está nos faltando é aprender a viver como cidadão desse reino que já chegou. E os fariseus esperavam um formato que eles criaram no coração e na mente deles. Toda a comunidade judaica da época, por estarem vivendo num sistema político que estava oprimindo o povo, e eles não tinham mais o controle político da nação, eles queriam um outro tipo de rei, num outro formato de reinado e com uma chegada completamente diferente daquela que já estava acontecendo. Os judeus aguardavam a vinda de um rei, e ele já estava lá no meio deles. E eles não estavam entendendo, e porque não estavam entendendo, nem enxergando, não estavam reconhecendo, e porque não estavam reconhecendo, não estavam vivendo, nem desfrutando daquilo que ele poderia entregar. Porque eles queriam um rei montado num cavalo branco, com um manto gigante, com um cabelo esvoaçante ao vento, espada na mão, derrubando Roma, e reinstaurando o Israel político. Era isso que eles queriam. Eles esperavam bandeiras, eles esperavam espadas, escudos, decretos, eles esperavam batalhas grandiosas, eles esperavam território. Mas Jesus responde a eles, com todos esses anseios do coração, com algo revolucionário. O reino não viria com espetáculo, mas com governo interno. Com algo que nasce a partir do seu e do meu interior. Mas muitas vezes a gente quer show pirotécnico, a gente quer espetáculo, e Deus começa a trabalhar de dentro para fora, mas a gente é inerente do ser humano, naquela ansiedade de ver. Mas as coisas vão crescendo, vão se consolidando, para quando aparecer, ser da forma que Deus sonhou. No grego, reino é basileia. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, do grego, reino é basileia. E não significa lugar geográfico. É muito mais que isso. É governo, é autoridade, jurisdição, domínio real. Basileia é isso tudo. E quando ele fala dentro de vós, quando ele pergunta onde é que está, ele falou, está dentro de vós, no meio de vós. Do grego é entos rimon, que pode significar entre vocês, pode significar no meio de vocês, pode significar dentro do coração daqueles que creem. Dentro do coração daqueles que creem. Se você crê com fé, dentro do seu coração, você vai viver o extraordinário de Deus desde agora. Ou seja, o reino não é um futuro distante, que eles estavam projetando. É uma realidade presente, assim como nós. O reino é uma realidade presente. Ele já invadiu a terra. Não por exércitos, mas por transformação interior. Ele começa transformando de dentro para fora. Só que quando a transformação vai acontecendo dentro, a gente não consegue ver. E porque às vezes não está vendo, já começa a se frustrar. E aí já começa a perder a fé. Não desanime, eu já quero dizer isso para vocês agora. Não desanime. A transformação é de dentro para fora. Como um fermento. E quando eu vou dar exemplo de comida, André, eu já fico com medo. Porque eu falo assim, rapaz, o bicho só dá exemplo de comida. Irmão, a gente só dá exemplo daquilo que a gente gosta. Eu não tenho culpa se você não gosta de comer. Eu gosto. Será que para manter um corpo atlético assim é fácil? Não é. Cada um dá exemplo do que gosta. Então, quando você começa a trabalhar uma massa, seja de um pão, seja de um bolo, você vê que a proporção que você coloca de farinha é muito maior do que a que você coloca de fermento. O fermento tem um pouquinho. Mas quando você deixa o tempo trabalhar. Eu gosto muito de ver isso no pão. Ah, gosta de pão porque é gordinho, não, porque pão é bom. E na minha Bíblia, Jesus disse que ele é o pão da vida. Ele não disse que ele é o alface da vida, não. Eu sou o pão da vida. Então, como eu amo Jesus,
lá, já vi tu também cheio, já logo glória a Deus, aleluia. A minha Bíblia, Jesus é o pão da vida, viu? Saiba disso. Então, quando você está fazendo pão, não sei se você já teve essa curiosidade, eu já. E quando você coloca o fermento no pão, e não troca os fermentos. O fermento do pão é um fermento biológico, não é fermento químico. O fermento químico é para bolo. Quem entende de culinária falou assim, ele saca do negócio mesmo. Então, quando você vai fazer um pão, o pão é pequenininho, e você sabe que na hora de você começar a manipular o pão, é quando ele já dobrou de tamanho, com um pouquinho de fermento. Mas você deu o tempo do fermento agir. Espere o fermento agir na sua vida. Porque no mínimo, o que tem dentro vai dobrar. No mínimo. Então, você não vê ele trabalhando, mas quando percebe, já transformou tudo, assim como o fermento. O reino, ele é silencioso na superfície, mas ele é poderoso na essência. Larissa, cadê você, Larissa? Eu vou chamar pelo nome agora. Aí, não está na igreja. Porque ela que cobra assim, bicho, quando você for dar a chave, avisa, é a chave, para eu anotar a chave. Aí teve um dia que eu fui falando, ela falou, me perdi nas chaves todas. Eu falei, compra um chaveiro. Perdeu na chave, compra um chaveiro. Mas aqui vai a primeira chave. O reino não começa quando Jesus voltar. Começa quando ele reina em você e a partir de você. O reino, primeiro ponto, o reino não é um lugar, o reino é um governo. Entenda isso. E a base bíblica para isso está em Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino dele vem, como é um reino, uma estrutura de monarquia, a vontade do rei é lei. Às vezes a gente, no Brasil, a gente às vezes se confunde um pouco quando a gente começa a estudar sobre reino, porque a gente vive numa democracia. E o reino de Deus é uma monarquia. O rei falou é lei. Então a constituição do reino de Deus, a gente aprendeu isso aqui já na igreja. Eu aprendi isso aqui, eu era pequeno, meu pai já falava isso aqui. Aqui é a constituição do reino de Deus, a Bíblia. E entenda, na Bíblia não cabe para os legisladores emenda. Ou vamos fazer uma emenda, não tem. É o que Deus falou, é o que está escrito, é eterno e é imutável, assim como os seus princípios. O reino não é algo que procuramos com mapas, com bandeiras, coordenadas geográficas. É a soberania de Deus sendo estabelecida na vida do homem. No hebraico, o reino é Malkut, ou Mamlaka. Essa é a palavra. E ela, muito mais do que reino, que já era algo maravilhoso, ela é reinado, a autoridade em ação. A autoridade em ação, reinado. Não uma geografia. O reino de Deus governando a mente, o reino de Deus governando as emoções, o reino de Deus governando as escolhas, o reino de Deus governando os relacionamentos. E para a gente entender um pouco sobre a realidade que a gente vive, vivemos no Brasil, uma ilustração para ficar fácil em cima daquilo que a gente já conhece. O Brasil tem a Constituição brasileira, mas muitos, para não dizer a maioria, muitos, vivem fora da Constituição. Assim também é dentro da Igreja de Cristo. Muitos são cristãos, mas não cidadão do reino, porque ainda se governam em vez de serem regidos pela Constituição do reino, que é a palavra de Deus. Aplicações práticas para a gente ir consolidando o ensino. No lar, no seu lar, na sua família, quando o perdão governa, o reino chegou. No trabalho, quando a ética vence a vantagem, o reino chegou. Nas finanças, quando a generosidade substitui a ganância, o reino chegou. Na igreja, quando o serviço vence a autopromoção, o reino chegou. E a segunda chave dessa manhã, o reino não é onde você está, é quem governa você. Segundo ponto para a gente ir avançando, o reino vem primeiro no invisível, antes de se manifestar no visível. E eu gosto que tem sempre gente que fala assim, tem base bíblica? Pô, aqui, Verônica, tem base bíblica, tem base bíblica. Marcos 4, 26 a 29. Falando sobre a parábola da semente. E a semente foi plantada, e veio a noite, e veio o dia, e no outro dia, quando ele olhou, tinha uma árvore.
Quando ele percebeu, quando deu por si, já tinha crescido. E o reino é implantado no espírito como uma semente, pequena, discreta, muitas vezes imperceptível, mas inevitavelmente, se você plantar a semente, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai florescer e ela vai frutificar. Dr. Miles Monroe, amo ler os livros e os escritos dele. Está no céu, está na glória, já foi promovido. Ele dizia: o maior inimigo do reino não é o demônio. O maior inimigo do reino é a ignorância. Porque aquilo que você não reconhece, você não acessa. O que você não conhece, você não tem acesso. O que você não conhece, você não pode entender. O que você não conhece, você não pode desfrutar. E o que você não conhece, você não pode utilizar. Então o maior inimigo do reino não é o demônio, é a ignorância. E voltando a dizer, porque aquilo que a gente não reconhece, a gente não acessa. Um exemplo bíblico para isso: Israel. No tempo em que nós lemos, nós estamos falando dos mestres da lei, foram questionar Jesus. Quando virá o rei? Jesus lá. Milagres espetaculares. Quando virá o reino? O mestre da lei perguntando. Então, Israel esperava um Messias político e rejeitou, porque ele veio como um carpinteiro. Deus age como Ele quer, Ele é soberano. Nós somos aqui sexta-feira, que é o culto nosso de oficiais da igreja. Eu falei um pouco sobre isso. Eu falei, domingo eu vou dar um outro exemplo. Então Israel rejeitou o Messias porque queria um Messias político, um guerreiro, e ele veio como carpinteiro lá atrás. Quando Deus disse em Êxodo: eu vou libertar o meu povo que está escravo há mais de 400 anos, com mão forte. Em algumas traduções diz assim, com braço estendido. Eles esperavam Deus descer do céu, esganar Faraó e pegar o povo. Vamos. Isso é que o povo esperava. E Deus mandou um idoso, um velho de mais de 80 anos, com um pedaço de pau na mão. Deus faz como Ele quer. Agora o propósito se cumpriu, Ele libertou o povo. Vou liberar vocês, vou implantar meu reino. Mandou um carpinteiro, porque acho que entende de construção e precisava reconstruir a mente das pessoas. Eu entendo que é isso. E eu aprendi aqui também nessa casa, aqui um carpinteiro não é como a gente vê hoje. Vai fazer ali uma aduela. Ele liga na Léo Madeira, Alexandre fazendo propaganda da Léo Madeira. Liga na Léo Madeira e compra a aduela e o cara vem e instala. Não, irmão. O carpinteiro naquela época era um empreiteiro. Dava uma casa na chave. Por isso que eu aprendi aqui também, quando a gente vê uma imagem de Jesus assim franzino, irmão, Jesus tinha que ir cortar a árvore no mato para poder fazer as coisas. Então Jesus tem uma complexão física forte. Entenda já isso hoje. E eu e você temos que ser espelho de Jesus. Então largue de moleza. Israel rejeitou porque ele veio como um carpinteiro. Deus, Ele pode estar respondendo a minha e a sua oração de uma forma que muitas vezes a gente não está reconhecendo e por isso não está recebendo nem usufruindo daquele que Ele já entregou. Porque Deus, Ele pode responder a minha e a sua petição, o meu e o seu pedido, a minha e a sua oração em forma de processo, de oportunidade, de pessoa ou de instrução. E se for de uma forma que a gente não perceber, a gente não usufrui. Mas uma chave para quem está anotando: o reino não vem para quem observa, vem para quem discerne. Se você não está discernindo ainda o reino, ore e peça ao Senhor: Senhor, que o Teu Santo Espírito venha trabalhar em mim, dentro de mim, que eu venha ter discernimento do Teu reino. Terceiro ponto: onde o rei está, o reino está. Base bíblica é Colossenses 1:27. Cristo em vós, esperança da glória. Jesus, Ele não veio apenas para te levar ao céu. Ele veio para trazer o céu para você. O reino não é apenas um destino final, ele é muito mais do que isso. É a identidade presente. É a identidade que eu e você temos, que carregamos e que representamos. Eu tenho falado isso muitas vezes aqui na igreja. Tem gente que fala assim: rapaz, bicho, já está um samba de uma nota só. Mas a repetição é a alma da retórica.
O diabo é tão sujo, mas conhece tanto a humanidade, que a maioria das vezes, para não dizer sempre, quando ele nos tenta, ele tenta na identidade. Porque ele tentou Jesus, o Filho de Deus, na identidade. Jesus, quando foi para ser tentado, o diabo tentou na identidade. Se você é o Filho de Deus, diga essa pedra e forme em pão. Meu irmão, Jesus era o Filho de Deus e ele estava questionando a identidade de Jesus. Você acha que ele não vai questionar a minha e a sua? Se a gente não tiver certeza de quem nós somos, quem Deus nos fez para ser, a gente não vai começar a acessar os lugares que Ele já nos deu desde a eternidade. Saiba hoje, saia daqui sabendo, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é reino e sacerdote, você carrega o DNA de Deus, e aonde você chegar, a presença de Deus chega com você. Então deixe de frouxidão, largue de temer as coisas e avance cheio de Deus, porque você carrega o reino dentro de você. Jesus veio, como falei, não somente para te levar ao céu, mas para trazer o céu de volta à terra, resgatar aquilo que Ele já tinha nos dado. E o reino não é o destino final, é uma identidade presente. Entenda uma coisa, quando você vai em algum lugar fora do Brasil, ou quando você tem a oportunidade de ir até Brasília mesmo, que é no Brasil, a capital do Brasil, onde estão as embaixadas, qualquer embaixada daquela, de uma nação estrangeira aqui no Brasil, ou uma embaixada do Brasil em uma outra nação fora, ela não vive de acordo com a lei daquela nação onde ela está, porque aquela embaixada, mesmo estando fora da sua nação, ela é território daquela nação. Para ficar mais claro, se você for na embaixada dos Estados Unidos, aqui no Brasil, ali em Brasília, as leis que valem ali dentro daquele território, em Brasília, são as leis americanas. Porque ali é parte do território dos Estados Unidos aqui. Por isso que Paulo nos diz que nós somos embaixadores de Cristo, porque aonde a gente chega, a gente estabelece um novo território para o Senhor, onde a gente acessa, onde a planta do nosso pé pisa. A Bíblia diz que Ele nos dá o território, primeiro espiritual, e a gente sai implantando embaixadas de Deus por onde a gente passa. Então cuide com o exemplo que você dá, com o testemunho que você deixa transparecer, porque você carrega o DNA de Deus, você é o embaixador de Deus, do reino de Deus. Aonde você chega, você tem que manifestar o reino. Aplicação prática, na escola, na faculdade, você representa o rei. No casamento, você manifesta o rei. Na empresa, nos negócios, você administra como rei. No trânsito, você reage como rei. Mais uma chave para quem está anotando: o reino não chega quando você chega à igreja. O reino chega quando você chega a qualquer lugar. Você está manifestando o reino no trânsito, você está manifestando o reino no estádio de futebol, você está manifestando o reino na sua escola, na sua faculdade, nos seus negócios, você está manifestando o reino dentro da sua casa, você está manifestando o reino onde você está plantado. Ou você quer manifestar o reino na igreja? Quarto ponto, para ver o reino é preciso mudar a mente. Para ver o reino é preciso mudar a mente. A base bíblica para isso, Mateus 4,17, Jesus falando: arrependei-vos, porque o reino chegou. Arrependimento do grego é metanoia, mudança do sistema de crenças, mudança do sistema de pensamento, mudança da mentalidade. Não é sentir culpa, é pensar como rei. O Watchman Nee escreveu: o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas é mudar a forma de pensar. Muitas vezes a gente não acessa as coisas que Deus nos entregou, porque a gente não está conseguindo pensar como Deus quer que a gente pense, e Deus quer que a gente pense como o quê? Como Ele pensa. Ele nos fez, a Bíblia diz, a imagem e semelhança dEle. E em Gênesis 1, 26 a 28, e nos deu domínio para que a gente exercesse e governasse este planeta. Mas porque a gente não está tendo uma mente transformada e um sistema de crenças mudado, a gente não está acessando aquilo que Ele já entregou. O reino, ele transforma pessoas antes de transformar ambientes. Então se pergunte diariamente: essa decisão honra o rei? Essa reação representa o rei? Essa conversa revela o caráter do rei?
mais uma chave: o reino não se manifesta sem metanoia. O reino não se manifesta sem mudança da mente. O reino não se manifesta sem a mudança do sistema de crenças. Quinto, o reino está chegando, mas também já chegou. A base bíblica diz em Hebreus 12: recebemos um reino inabalável. O reino é presente, porque ele já veio em Cristo. O reino é progressivo, porque se manifesta através da igreja. E será consumado na volta gloriosa do Rei. Nós vivemos, então, num espaço de já e ainda não. O reino já chegou, mas ainda está chegando em nós, através de nós e apesar de nós. Um exemplo bíblico é a semente de mostarda. Falamos lá atrás sobre a semente. E agora especificamente a semente da mostarda, que está lá em Mateus, como nos outros evangelhos também. E eu vou ler até um trecho. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é pequenininho, uma das menores sementes. Pegando ele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e se faz uma árvore, de sorte que vêm aves do céu e se aninham nos seus ramos. É a menor das sementes. É plantada para ser uma hortaliça. E se torna uma planta de cerca de 3 metros de altura, um arbusto grande, que chega a ser considerado uma árvore. E pássaros vêm e fazem ninhos nela. É por isso que eu acho lindo quando a Bíblia fala, e tem muita gente, já falei isso aqui, tem muita gente que confunde essa passagem. Fala assim: se eu tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, só está isso na sua Bíblia. A Bíblia fala: se tivermos fé como um grão de mostarda. Então não está botando a semente e o tamanho da semente como unidade de medida, mas no potencial de crença que a semente tem. Pense, ela nasceu para ser hortaliça, mas ela crê que ela vai chegar a uma árvore, ela se transforma em árvore e serve aos pássaros que vêm semear sobre ela. Então comece a viver como você é, com a identidade de filho de Deus, com a identidade de filha de Deus, de rei, sacerdote, de reino presente, e comece a exercer a autoridade que você já tem e carrega, porque Deus já te entregou. Se tiver fé como o grão de mostarda, nasceu para ser isso. E se torna isso e serve. Serve para dar sombra e serve para abrigar as aves do céu. Porque aquilo que Deus entrega para mim e para você, ele é pequenino, mas com os processos eles vão crescendo, porque é Deus quem dá o crescimento. Mas quando está na estatura perfeita, chega para servir. Não é para ficar um pavão enfeitado, porque eu já não serve mais. Está grande? Como é que pode servir? Como é que eu posso oferecer cobertura? Como é que eu posso oferecer alimento? Como é que eu posso deixar que as aves venham e façam ninho e se abriguem neste lugar? Porque o reino é sobre serviço. Jesus veio como rei. E quando morreu, ele venceu. Porque o reino é de ponta cabeça. Enquanto você respira, o reino está avançando. E para concluir, o reino chegou para você, mas o reino quer chegar através de você. O reino não é religião. Tem muita gente que confunde. E eu gosto de explicar isso. Jesus nasceu numa família de judeus. Então, se você for olhar, qual era a religião de Jesus? Jesus era batista, Jesus era da Assembleia, Jesus era da Universal. Não, irmão, Jesus era judeu, puro e simples. Mas ele não veio fundar uma religião, ele não veio reestruturar uma religião, ele veio restaurar um reino que o homem perdeu. Por isso que na Bíblia diz, quando questionam, quando chegará o tempo do fim? Aí tem muita gente que fala assim: quando o evangelho for pregado a toda a terra. Só está na sua Bíblia também, no livro de Acrescentares.
Que na Bíblia diz assim: quando este evangelho do reino for pregado a toda criatura. A igreja tem pregado por muitos anos cura divina e é bênção, tem que pregar. A igreja tem pregado prosperidade e é bênção, tem que ensinar que nós temos direito a isso. A igreja tem pregado usos e costumes, tanta coisa. Mas o reino e ensinamentos do reino foi o que ele disse: quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, eu vou voltar. Claro que Deus tinha um tempo determinado, mas quem está atrasando? O meu baba, nós. Então vamos pregar o evangelho do reino, para que ele venha. Puro e simples. O reino não é religião, não é rotina, não é rótulo, doutrina, ou muito menos instituição, não é nada disso. O reino é governo, o reino é propósito, o reino é cultura, o reino é vida, o reino é submissão voluntária ao Rei Jesus. O reino é reconhecer Jesus como o Rei dos Reis e declarar: Jesus, eu vivo sob o teu senhorio. Eu vivo sobre o senhorio de Cristo. Ele é o meu cabeça. É Ele que me governa. Ele que governa as minhas emoções. Ele que governa as minhas atitudes. É Ele que governa o meu lar. É Ele que governa os meus negócios. O Senhor me governa porque eu vivo no reino dele. Glória a Deus. O reino chegou quando Cristo entrou. O reino avança quando Cristo governa. O reino será visível pelo seu testemunho e quando Cristo retornar. A primeira forma que a gente pode pregar às pessoas e impactar as vidas é com o nosso testemunho. Eu conheço diversas pessoas que zero depressão, zero. Isso aconteceu comigo. E zero depressão. Você não sai, né, querendo, falando. Não, porque Jesus é isso. As pessoas vão vendo na sua vida como você vive. E vão dizer assim: rapaz, ele vive diferente. Chega ao ponto, você chega em algum lugar e fala assim: não. Aí a conversa para. Aí você fala: pai, parou por quê? Não, a gente estava falando um negócio aqui que você não pode ouvir, não. Não é que você nem pediu, mas a sua própria atitude, a forma como você vai vivendo, você começa a impactar o meio que você está inserido. E quando a gente começa a testemunhar, a gente prega de boca fechada. E é muito mais impactante a gente mostrar exemplos de vida que arrastam do que meramente palavras. Algumas academias militares do Brasil, você consegue chegar e ver essa frase lá. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta, o exemplo é poderoso. Por isso que o nosso exemplo é Jesus. E eu gosto quando Paulo, na intrepidez do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito de Deus, as pessoas estavam vendo Paulo, quando ele fala assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meu irmão, é muita convicção. É o cara ser crente demais, viu? Ó, me imite, porque eu estou reproduzindo o padrão do céu aqui na terra. Uau! O reino é visível pelo meu e pelo seu testemunho quando Cristo retornar. E aí eu deixo algumas perguntas para o seu coração nesse momento que a gente está finalizando. Jesus, ele é apenas o seu Salvador ou ele é o seu Rei, aquele que governa a sua vida e as suas emoções e a sua casa e tudo que é seu? Jesus, ele é visitante ou ele é governante da sua vida? Seu coração é trono ou seu coração é um depósito de pedidos? Você está esperando o reino ou você já está vivendo nele? E a chave final: o reino, ele não muda a vida de quem espera. O reino muda a vida de quem se rende. Então que a gente possa ter esse entendimento e possa se render ao Senhor e declarar que Ele comanda a nossa vida, que Ele comanda a nossa história. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Vou pedir a paciência de vocês, mas no máximo 5 minutinhos. Podem se sentar. Uma cerimônia muito importante que vamos fazer hoje.
que a passagem daqueles que, eu ia dizer assim, né, que caminharam um ano aí, mas tem uns aqui que entraram no berçário, né? Então já tem uma jornada caminhando com o Senhor Jesus. E eles completaram 12 anos, né? E finda uma etapa desse caminhar com o Senhor Jesus, né? E hoje nós vamos estar fazendo esse ritual de passagem, como celebração pelo esforço, pela perseverança em frequentar a EBD da escola, em permanecer firme até aqui. E agora, nesse momento, eles vão para uma outra etapa em suas vidas, né? Vão atingir um novo momento, que é estar junto com os adolescentes. Nós temos aqui esse casal que vocês conhecem muito bem, né? Apesar de presidirem, esse ministério também coordena aí, pelo menos por enquanto aí, né? O grupo de adolescentes e jovens da nossa igreja. A pastora está perguntando. E tem adolescente nessa igreja? Pro ensaio tá ótimo. Tem adolescente aqui? Então eu queria pedir a esses valentes do Senhor, né? Esses mais do que vencedores, que possam entrar. Essa turma que vocês estão vendo chegar aí, ó, que vão recepcioná-los, né? Esses aí já compõem aí os adolescentes e juniores do caminho. Estão sendo conduzidos pela professora Edjane. Pode entrar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo. Gente, estamos aqui, né, com esses mais que vencedores e essa equipe também, que é uma equipe que nós parabenizamos, né, pelo trabalho, pela dedicação que tiveram em orientar, instruir, acolher e cuidar dessas crianças esse tempo todo, né? Tá aqui a Edjane, né? Gabi, ali temos essa aqui eu acho que pouca gente não conhece, né? A Prolene, né? E Fiúcia também faz parte dessa equipe aí que trabalhou esse período todo. E parabenizarmos também os pais, as mães, né, que se esforçaram também em estar trazendo, né, nós sabemos aí o quanto é
poder ter uma frequência, né? Uma continuidade nesse trabalho de educar, porque a Bíblia diz assim: ensina a criança o caminho. Não é um caminho qualquer, mas é o caminho, né? Não é só um conjunto de regras, mas é um novo estilo de vida baseado em valores que fundamentam, né, a caminhada cristã. Então estamos aqui eles, e a gente vai, né, entregar uma lembrancinha, né? A Pro vai conduzir esse momento. Então, vocês estão indo para Atos mesmo? Vamos lá. Vamos chamar Davi Luca de Oliveira Oliveira. Eduarda Cerqueira. Rápido, Dudu. Agora volta. Gabriele Muriá. Radassa Santos Silveira. É ali. Vem, Radassa. Encosta aqui. Hanna Gabriele de Almeida. Hanna. Você entrou ao contrário. Vou entregar assim mesmo. Você entrou. Encosta aqui. Isaac Borges. Josué de Jesus Nascimento. Júlia de Jesus Nascimento. Melissa Moreira. Safira Santos Lopes. E para encerrar essa turma, Sarinha. E agora, assim, nós, nesse momento, né, oficialmente, formalmente, estamos entregando, né, o cuidado dessas crianças aos coordenadores da Atos. Aleluia. Pai querido, Deus Santo, nós estamos aqui com os teus filhos e nós entendemos e reconhecemos a importância desse passo, onde eles já estão próximos de atingir a idade da razão. E nesta transição, eles saem, meu Deus, da estrutura da escola bíblica dominical ali, que começaram tão pequenininhos, alguns ainda bebês, para agora migrarem para o departamento de adolescentes e de jovens dessa casa. Nós queremos declarar, Senhor, enquanto coordenadores da Atos, que nós recebemos os teus filhos e filhas e declaramos juntos com a tua casa e com parte do departamento que aqui está, que nós cuidaremos,
que nós teremos instrução dos céus, cuidado, proteção e cobertura sobre eles e para com eles, em nome de Jesus. Amém. A gente vai impetrar a bênção, mas antes, para vocês da Atos que estão aqui, uma pergunta rápida. Quem ontem montou no touro mecânico? Ó, outra ali, eu. Ela ficou 1 minuto e 40 e poucos segundos? Ué, a filmagem que eu fiz deu 1 minuto e 4. 1 minuto e 4 no touro mecânico. Porque a gente é crente, mas a gente se diverte. Glória a Deus, nós estamos felizes por você. Vamos ficar de pé. Felizes com essa celebração, este momento de manhã. Levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Deus abençoe em nome de Jesus.